Então vamos lá, né? Precisamos agora aqui de uma validação, né, para quando eu excluir em cascata, ele não dá erro, né? Acabou que eu parei aqui, não cheguei a testar, mas já vou testar para não ficar rodando toda hora, já vou testar quando eu inserir a mensagem, né? Se vocês testarem, vocês vão ver que ele vai dar um erro aí na aplicação. Então vamos lá. A primeira coisa que eu preciso fazer é vir aqui no controle, aonde eu quero validar isso, no caso do controle, né, não da cidade, vai ser no controle do departamento mesmo. Então vamos aqui em controle, departamento controle, lá na função de delete dele. Você pode selecionar as funções, aqui em cima você tem alguns menus, algumas opções, né? Aqui ele vai ter o projeto, aqui ele vai ter os controllers e aqui ele vai ter as funções dentro desse controle, os métodos, né? Seria o mais correto. O método que eu quero é aqui, ó, tem o delete que ele chama a tela e o delete confirmed, né? Onde ele passa um valor inteiro, onde realmente acontece a deleção. Então aqui dentro desse delete confirmed, nós vamos colocar o seguinte: quando ele salva e dá o retorno, né, eu preciso de fazer alguns testes. Então sempre que você tiver um teste, você vai aplicar um try catch. Botão direito aqui, vamos selecionar a opção de... Cadê aqui? Vai ser uma opção de envolver. Envolver e classificar, localizar referências... trecho de código, isso, ó, trecho de código, envolver com, e aí você seleciona a opção do try, ou você digita aí, né, ele de forma manual. Nas outras versões também tem isso aqui, ó. Então vou selecionar try, aquele código que eu tinha selecionado, ele envolveu ele dentro de um try catch, só para facilitar mesmo aqui. O catch é o que trata a exceção, então significa o quê? Ele vai então salvar. Se der algum problema quando ele salvar, né, se esse código estiver dentro de um try, ele joga para o catch. Beleza, jogou aqui para o catch, eu vou fazer então uma verificação para ele. Eu vou criar aqui uma variável de exceção, vou chamar ela de x, né, do tipo exception, e vou falar aqui que se a minha exceção ponto inner exception, vou explicar isso aqui, for diferente de nula. Por que esse primeiro teste? Né? Se a exceção for nula, é porque provavelmente o meu sistema caiu ou o banco de dados caiu, os dados não chegou por algum motivo. Eu não posso simplesmente só colocar aqui, ó, uma mensagem para ele falando que o problema que está acontecendo é porque está excluindo ali, né, em cascata, ou porque eu estou excluindo um registro que tenha associações. Eu não posso fazer isso por quê? Porque eu tenho outros tipos de erros possíveis, que é justamente isso, o banco de dados com algum problema, né, inativo, nulo, ou o sistema nulo. Então são esses dois dados que eu vou testar primeiro. Então primeiro eu vou testar se a exceção, né, dentro aqui dessa minha instrução, se há exceção geral, então vou colocar aqui um i comercial porque eu vou testar mais, né? Eu poderia colocar na mesma linha, mas eu vou descer aqui para facilitar. Então x.innerException.innerException, se tem alguma exceção que depende dessa exceção, tá? Então quando eu repito isso aqui, é justamente isso. Basicamente esse trecho aqui, ó, ele te passa uma informação da seguinte forma: se tiver alguma exceção nula na aplicação e no banco de dados, é isso que eu estou tratando. E agora sim. Então, se não tiver nulo o banco de dados e não tiver nula a minha aplicação e deu qualquer outro erro, aí sim, quase certeza, né, quase que provavelmente vai ser porque eu estou tentando excluir um registro que tenha ligação. Então, aqui nesse terceiro, sim, eu vou falar que a minha exceção vai receber um inner exception, .message, então ela vai retornar para mim uma mensagem, e essa mensagem que a minha exceção der, se ela conter, aí eu vou utilizar um contents, uma palavra, por exemplo, escrita referência, ó, para você ver que bacana isso aqui, eu nunca cheguei a utilizar isso, né? Eu inclusive estava estudando sobre isso aqui, para estar trazendo mais material para o curso, porque eu fiquei pensando no seguinte: quando a gente trabalhava algumas exceções nos cursos anteriores, eu cheguei a fazer essa cascada e tudo, e aqui no catch eu só vim e coloquei, né, aquele problema mesmo, falando que o erro que estava dando é porque estava tentando apagar de forma relacional, mas como existe a possibilidade de ser outras coisas, eu fui pesquisar como tratar isso, e aí eu encontrei essas informações aqui, para verificar se está nulo o banco de dados ou a aplicação, e para verificar se dentro desse erro que ele está me retornando tem uma palavra escrita igual essa que eu coloquei, que é reference, porque quando ele dá esse erro, ele dá um erro de referência, então vem ela. Então se tiver
uma palavra escrita aí reference, então aí sim, aí provavelmente mesmo, quase que 100% de certeza vai ser essa referência do banco de dados. Aí eu posso utilizar aqui o model state, né, para me retornar esse erro para o usuário. É o que nós vamos fazer na próxima aula.